Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos mais uma vez aqui dentro do canal A Voz que Clama no Deserto e aqui no quadro Momento de Reflexão. Você seja bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não fez a inscrição, faça isso. Se inscreva no canal e faça parte já aqui do contingente em que até aqui estamos sobre o número, contabilizado aí o número de 168 inscritos. E você é também o nosso convidado para fazer parte desta família, tá bom? Família aqui do canal Voz que Clama no Deserto. Meu nome é Irmão Sabino, tá bom? É que às vezes eu esqueço, né? Estamos aqui refletindo, estamos juntos e muitas vezes, por não ter aqui especificamente a minha identificação, mas aqui estou fazendo, tá bom? Meu nome é José Sabino, sou o Irmão Sabino, conhecido na igreja ali onde congrego como Irmão Sabino. Você pode também me chamar de Sabino, tá bom? E louvado seja Deus por isso, de poder conhecer vocês aqui através aqui deste canal aqui, canal abençoado, porque aqui tratamos da palavra de Deus, tá bom? E nesse momento queremos buscando refletir sobre o seguinte tema: o perigo da procrastinação espiritual. Para tanto, antes disso, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, e a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre este momento, para que o Senhor venha abençoar, Pai, abrir corações nesse momento, daqueles que porventura se encontram empurrando com a barriga, procrastinando, Pai, deixando que o tempo o leve, sobre uma falsa expectativa de que o momento chegará, que essa atitude depende dele. Enfim, ó Pai, pela falta de conhecer a Escritura e o poder do Senhor, acaba, ó Pai, se vendendo ao seu próprio coração, que é mais enganoso e perverso que todas as coisas, como diz a Tua palavra, e relevando oportunidades tão ricas pelas quais o Senhor já tem proporcionado, preparado para eles, mas que até agora eles têm, Senhor, passado de largo por essas oportunidades. Nos ajuda nesse momento, Pai, desse tão importante assunto e dessa reflexão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Eu quero aqui abrir a palavra de Deus em Hebreus, que será o nosso texto bíblico, nosso versículo bíblico, para fundamentar esta questão. Eu queria ler também outro texto, mas primeiramente aqui, onde a palavra do Senhor diz assim: enquanto se diz hoje, fala de tempo, fala de oportunidade. Aqui hoje se refere ao Kairós de Deus. Tem tema no canal que falo sobre, traga aqui troca aqui informações sobre esse conhecimento do tempo de Deus, do tempo relacionado ao tempo de Deus na Bíblia, as formas que eles aparecem. E no caso específico aqui de Hebreus 3,15, esse hoje, esse tempo aqui, é a porta da oportunidade que Deus dá e tem dado a cada um de nós. Se ouvirdes, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não é a voz do nosso coração, não é a voz do nosso pai, não é a voz da nossa mãe, não é a voz do nosso amigo, não é a voz de quem quer que seja, não é uma voz humana aqui, é a voz de Deus. Ainda que venhamos ser ministrados por um amigo, por um familiar, este amigo, este familiar, quando se referindo, fundamentando esta ministração ao seu coração pela palavra de Deus,
Então entenda que ali é apenas um canal, é um veículo e um instrumento em que a voz de Deus está a ecoar para você, se apresentando ao ouvido, ao seu ouvido espiritual. Porque quando nós falamos, amados, da palavra de Deus, estamos falando de assunto espiritual, ainda que a Bíblia trate de acordo com a necessidade, em face do nosso relacionamento com Deus, no que diz respeito a critérios de âmbito social, profissional e material, ainda assim, isso não tira, jamais descredencia a questão majoritária, que é a espiritual, quando nós estamos relacionados à palavra de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, logo, se hoje, diz Deus, se ouvires a sua voz, diz o escritor hebreu, né? Não endureçais os vossos corações, como na provocação. Para nós fica até a parte C, A, B, até a parte B. Quando ele diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso fala, esse endurecimento, ele se revela, esse endurecimento se revela da nossa parte quando ouvimos a palavra de Deus e não damos a real importância para ela. E quando se torna um ato de darmos a real importância para a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, não é estar na atenção a quem nos está ministrando ela. Não é. Mas está quando ouvimos essa ministração e a partir desta ministração nós tomamos uma iniciativa frente à sua reivindicação provável quanto ao momento que nos encontramos. Seja estando na presença de Deus, porque estamos tratando a carta aos Hebreus, a carta foi escrita para aqueles que estavam abandonando a justiça que se revelou por meio do Senhor Jesus Cristo, isto no Calvário, e voltavam eles ali, os hebreus, né, à prática do sacrifício de animais. Então, esta palavra ali, e esta reivindicação era a priori para quem tinha relacionamento com Deus. Porém, jamais perde o seu valor, né, de também ter o seu peso e o seu ensinamento, né, de caráter exortativo para nós e para mim, para você, que se porventura, neste momento que aqui estamos vivenciando este momento, essa realidade. Somos testemunha de ninguém, nem de pessoa A ou pessoa B. Somos testemunha de nós mesmos, que neste momento nós temos vivido esta procrastinação. Há situações em que Deus tem falado conosco, porque, amados, a palavra do Senhor diz que Deus, ele fala de diversas formas conosco. A primeira revelação de Deus em voz audível, para mim e para você, é a criação. Como diz o salmista no Salmo 19. Depois você vai ler o Salmo 19. Onde o salmista diz que os céus e a terra manifestam, olha aí, a glória de Deus. Ou seja, um Deus soberano, criador, e pela própria peculiaridades desta criação, nós já entendemos que este Criador é um Deus que não só criou, mas que sustenta. Mas que não só sustenta, mas é um Deus que cuida. Deus cuida da árvore, Deus cuida dos animais. E como não o cuidaria muito mais de nós, amados, se nós somos a coroa da criação de Deus? Da criação de Deus. Amém, amor? Da criação de Deus.
Então, já somos testemunha que Deus, a primeira voz audível de Deus é a sua criação, a sua manifestação através de tudo quanto ele criou, inclusive eu e você. A segunda voz que Deus se revela é a revelação especial de Deus, que é que nós acabamos de ler em um dos seus versículos bíblicos, que é a palavra de Deus. Este livro é a revelação de Deus, a revelação especial de Deus. É a palavra escrita de Deus, que o salmista, no Salmo 19, também vai falar sobre ela. Porém, esse mesmo livro em que lemos capítulo 3, versículos de Hebreus, fala que Deus tem falado isso de muitas maneiras, de várias maneiras, e pelos profetas, mas que hoje fala conosco, comigo e com você, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, o qual Deus, se revelando pelo seu Filho, que se fez carne, que desceu, tomou a forma humana, se humilhou na condição humana de uma criatura e foi até a cruz por amor de mim e de você. Essas são as tradicionais, as majoritárias vozes de Deus, né? Que Deus fala conosco. Porém, o livro de Jó, capítulo, depois você pode estar lendo, capítulo 33, versículo 14 em diante, vai falar que Deus fala através de sonhos, Deus fala através até mesmo de uma enfermidade, de uma circunstância que viemos estar passando. Isso temos incansáveis exemplos na Bíblia, que isso se trata do falar de Deus conosco. Mas o que nós fazemos? Nós procrastinamos. Ainda que essa voz seja tão audível, ainda que essa voz venha trazer, né, uma realidade tão impactante com respeito ao momento em que estamos passando, sob a esfera pela qual fomos ministrados por alguém na palavra de Deus, o qual nos conhece a toda. Aquele que ministra a palavra não conhece, mas Deus conhece. E aquela pessoa traz um versículo bíblico, uma palavra que nos impacta, porque ela está justamente tocando no cerne da realidade do momento que estamos passando. E o que nós fazemos? Nós protelamos, apegados à nossa posição, muitas vezes, social, profissional, nos apegado a interesses futuros, que foi o caso aqui, caminhando para o encerramento, é que nós vemos no livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, observe bem, Atos, capítulo 24, versículo 24, onde a palavra fala do momento em que Paulo estava preso e ali aquele governador, conhecido como Félix, convidou a sua esposa, ele que conhecia o caminho, conhecia a palavra de Deus, chamou sua mulher Drúzila e chamou Paulo para ouvir, tirou ele da cadeia ali, trouxe ele até o palácio ali para ouvir Paulo a respeito da seca da fé em Cristo. Ele diz aqui, algum dia depois, vindo Félix, com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu a seca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele quem? Paulo, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado, observe bem, e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Agora, olha só o motivo da procrastinação deste homem, revelada no versículo 26. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente, conversava com ele. Então, ainda que ele ouviu a palavra de Deus, ainda que se reconhecia, amados, o caminho, ainda que ele se estremeceu diante do que Paulo estava ministrando,
Porque quando Paulo fala do domínio próprio, Paulo estava tocando na ferida de Félix e da sua esposa, que tinha um caso de adultério. Ele tinha tomado Drúlia, do seu marido Drúzila, tinha abandonado o seu esposo. Porém, ele procrastinou e vemos que o interesse dele era manter a sua vida de adultério. Era manter, né, o seu favoritismo com respeito à sua posição política, pública e social. E também em busca de alcançar ainda alguma vantagem face da sua posição e autoridade diante da condição que Paulo se encontrava. Agora a pergunta que eu deixo mais aqui para você mais uma vez é: o que tem feito de eu e você estarmos procrastinando? Estamos passando de largo a oportunidades que Deus tem nos dado quando de estarmos ouvindo em algum momento a palavra de Deus? É permanecer no pecado? Pode ser várias razões. Eu trago aqui apenas 3, aqui é o caminho realmente para o encerramento. Primeiro, a procrastinação revela, né, a questão da procrastinação é um perigo, porque eu vou deixar para o final isso aqui. Mas o perigo da procrastinação espiritual é pela renúncia. E quando ela acontece? Pela renúncia a uma oferta de salvação diária. Porque Deus, como deixamos claro aqui na abertura, Ele está recorrentemente a nos buscar a oportunidade, nos proporcionar a oportunidade para que nós venhamos nos arrepender. Isso é diário. O momento de estarmos respirando já é uma oportunidade pela misericórdia de Deus para que nós não venhamos a ser consumidos. Foi o que o salmista disse, que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, logo, a misericórdia de Deus, pelo fato de estarmos respirando, nós que estamos distanciados de Deus, que ainda não nos arrependemos do nosso pecado e vivemos à margem desta misericórdia, é uma voz que estamos deixando, né, de lado. Estamos caminhando sob o prazer. Segundo, pela compreensão da necessidade do arrependimento. Então, o período da preparação espiritual é pela compreensão da necessidade do arrependimento. Porém, ainda que tenhamos uma consciência esclarecida dessa necessidade, pelas oportunidades que já ouvimos da palavra de Deus, porém, a nossa vontade por se encontrar corrompida permanece sob deleite do pecado. Foi o caso de Félix, como pode ser o meu e o teu caso nesse momento. E por último, pela disposição de pagar o preço, ainda que tenha um memorial latente dos que já partiram sobre o terreno da obstinação e do pecado. Observe o que diz Provérbios 29. Observe o tratamento de Deus para que nós não venhamos, quando estamos sobre em face a esta realidade, estamos procrastinando. Aí, versículo capítulo, Provérbios, melhor dizendo, 29, versos 1 diz, olha só. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço, olha aí, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então há o limiar. A voz de Deus, diz o Senhor Jesus de Apocalipse, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta é a vontade de Deus. Porém, esta porta vai chegar o momento que ela vai fechar. O momento que Deus tem falado com você. E Deus tem usado a vara da sua providência, em misericórdia e amor, buscando levar você à consciência de que não é que Deus não espera de você apenas a compreensão e o convencimento de que você é um pecador. Mas Deus, ele quer que essa consciência o leve ao arrependimento sincero e não seja vendido e permaneça sobre essa questão de uma mente, de uma vontade corrompida. E aqui também
João 19, aqui já é Jesus falando. Redobre a severidade desta mensagem. Jesus falando em capítulo 12 de João, versículo 48, ele diz, aqui era Jesus ministrando aos corações dele, ele diz aqui, ó, quem me rejeita, falando para o judeu, não recebe, e quem estava ali com ele, e quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, logo, não será A ou B, pelo qual será o motivo da nossa condenação, mas será a própria palavra, que momento em momento temos ouvido, exemplo de Félix, e exemplo de eu e você. Porém, o que nós temos feito? Temos nos procrastinado. E isso é dentro de uma esfera, pela disposição de pagar o preço, ainda que tenha um memorial latente dos que já partiram sobre o terreno da obstinação e do pecado. Quanto nós não temos visto as consequências dessa procrastinação, que não ficaram sob o tempo contemporâneo, mas passaram dessa vida sob uma esfera de pecado. Morreram sobre a questão da embriaguez, foram ministrados ainda durante esse período numa cama de enfermidade, porém se voltaram, se endureceram o seu coração, como diz Provérbios 29, e acabou vindo ali o basta de Deus, pois ele é soberano, justo, perfeito, santo, para tomar essa iniciativa diante de quem quer que seja, quando de se encontrar sobre esse terreno perigoso, que é o terreno da procrastinação. Então, eu convido você a deixar esse terreno, porque como disse que eu ia deixar para o final, quando agimos em procrastinação, estamos agindo sobre uma obstinação, porque a procrastinação revela o orgulho. Então, que o Senhor nos guarde deste mal e que você, ao meu exemplo, possamos tomar a iniciativa, não só do arrependimento, mas de nos entregarmos a nossa vida ao Senhor. Como diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Amém? Faça isso, você que está nesse momento conosco. Não passe de largo por essa oportunidade, pois ela é o hoje de Deus. Ela é o calhor de Deus. Ela pode ser para você a porta da oportunidade que Deus tem trazido você neste momento, mais uma vez, para ouvir a sua palavra, para refletir e você mesmo reconhecer, essa necessidade. E da parte do Senhor, Ele te diz que Ele te ama e tem te amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui estivemos, Senhor, a refletir na tua santa e gloriosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, não só nós, como acaso ali que eram hebreus, eram o teu povo, que o Senhor nos guarde de estarmos abandonando o caminho, como também aqueles que, Senhor, estiveram aqui conosco e carecem, e aqueles que vão estar e carecerem, ó Pai, de tomar essa decisão, de dar um fim a esta procrastinação, ó Pai, mas se entregar piamente e totalmente aos teus braços, ó Pai, aos teus braços de amor este cujo clímax se revelou ali no Calvário, onde Jesus Cristo morreu por nossos pecados, Pai, como diz a Escritura, e também
ressuscitou ao terceiro dia, nos proporcionando essa oportunidade, Pai, para que nós, a partir de então, possamos viver numa comunhão e numa certeza de que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.